Olá pessoal, falando sobre este livro aqui, Edward Grant, História da Filosofia Natural, Mundo Antigo ao Século XIX. Edward Grant é um conhecido historiador, publicado aqui pela editora Madras, em 2009, São Paulo. Então ele vai contar a história das ciências, basicamente, que essa filosofia natural era muito identificada com as ciências, né? Antes da Revolução Científica. Então, vou trazer alguns pontos aqui. Primeiro, ele traz um debate aqui com outro historiador, que é o Andrew Cunningham. Então, Edward Grant com Andrew Cunningham. O Andrew Cunningham, ele é um historiador que ele vai ter uma perspectiva mais revolucionária da ciência. Então, ele vai dizer que não tinha ciência antes da Revolução Científica. Ele diz assim, e o Eduardo Grant, ele já vai ter uma linha mais continuista, ou seja, ele já vai identificar elementos da ciência lá na antiguidade, na período medieval. Então, por exemplo, a ideia da inércia, ele já vai identificar no Jean Buridan, que é um filósofo natural ali da Idade Média. Então, ele vai tender assim, a ter uma perspectiva mais continuista da ciência, né? As coisas mais de longo alcance. E o Cunningham não, ele já vai falar dessa coisa da ruptura, né? Então ele fala assim, por volta de 1998, entrei, né, o Edward Grant, né, entrei em contato com uma opinião que colocava a filosofia natural como sempre tratando de Deus, mesmo quando ele não era discutido ou mencionado, e consequentemente de que a filosofia natural não poderia ser ciência, pois a última nunca tratava sobre Deus. Embora o Dr. Andrew Cunningham, um estudioso que propôs essa interpretação, focasse em Isaac Newton no século XVII, suas reivindicações se aplicavam a toda a filosofia natural, incluindo a Idade Média. Essa visão da filosofia natural era tão contrária ao meu próprio entendimento dessa antiga disciplina que decidi estender meu alcance não somente ao século XVII, mas também ao século XIX, ao fim do qual a filosofia natural já tinha, em muito, saído de cena, ainda que em várias e antigas universidades e faculdades, alguns cientistas e acadêmicos continuem até o presente a manter o título de professor de filosofia natural. Então, aqui para o Edward Grant, né? Como os leitores observarão, a mais profunda mudança na filosofia natural ocorreu no século XVII, né? Na Revolução Científica, o Galileu, aquele povo todo. E envolveu a união das ciências exatas com a filosofia natural, um fenômeno que tem recebido relativamente pouca atenção na vasta literatura sobre o significado e as causas da Revolução Científica. Sem esta fusão, entretanto, é de se duvidar que a Revolução Científica pudesse ter ocorrido no século XVII. Então, ele está defendendo essa tese, né, que principalmente a matemática ela era separada da filosofia natural. Filosofia natural e matemática ficavam em campos separados, tá? Então a revolução científica, segundo ele, foi quando isso unificou, tá? Então, quando houve essa fusão das ciências exatas com principalmente matemática, com a filosofia natural. Então a característica da revolução científica é você ter se fundido esses dois campos e não ter se separado, como é a tese do Cunningham. O Cunningham traz a perspectiva de que a ciência se separou da filosofia natural, a ciência exata se separou da filosofia natural. Na verdade, aqui o Edward Grant está dizendo o contrário, está dizendo, na verdade, ela se juntou, que é essa questão de você trouxe a matemática para dentro da filosofia natural. E aí dessa mistura que nasceu a ciência. Então essa matematização das ciências, né, que eram feitas até então, ou da filosofia natural, é uma característica da revolução científica. Esse é o ponto principal aqui do livro aqui do Edward Grant, tá? Aí ele vai então traçar a história, traçando a história desde os gregos, né? Dos gregos, aí já vai começar a identificar filósofos. Veja bem, estamos falando de filósofos. Filosofia natural é um subgrupo da filosofia. Então, filósofos que já estão tendo um pensamento científico.
Aí ele vai identificar o Tales de Mileto, que é um dos primeiros. Tales de Mileto, ele é tido como o primeiro dos investigadores gregos sobre a natureza, é atribuída a declaração de que o mundo é sustentado pela água e navega nela como um navio. E quando se diz que estremece, os terremotos, é em verdade o balanço provocado pelo movimento da água. Então, em vez de atribuir os terremotos a Poseidon, desde o mar, como os deuses, os gregos fizeram por séculos, Tales prefere dar uma explicação natural, assim como fizeram todos os pré-socráticos que o sucederam. Então, veja, já está começando a dar uma explicação natural, já não está mais recorrendo aos deuses. Isso já acontece aí no Tales de Mileto. Tá? Tales de Mileto já traz essa perspectiva. Aí vem falando do Parmênides e do Zênon, né? E fala assim: Parmênides, no entanto, insiste que a mudança é impossível e uma ilusão. Não seria possível fornecer uma explanação lógica para a mudança. Parmênides está preocupado para seguir a lógica de seus argumentos, mesmo que isso viole os seus sentidos. Assim, ele subordina seus sentidos à razão. Porque é tão evidente que tem movimento, né? Basta olhar, veja, use os seus sentidos. Mas aí Parmênides diz assim: não, isso é uma ilusão. Tá? Este foi um grande desenvolvimento para a história do pensamento. Parmênides e demonstrou que o problema do uno múltiplo era impossível. Blá, blá, blá. Então, essa ideia, né? E depois com Zênon também, que ele traz assim, ele tira uma conclusão a partir da lógica, uma conclusão que você não percebe pela visão. Então isso, segundo aqui o Eduardo Grande, isso é um passinho em direção à ciência, tá? Aí ele vai falar do Pitágoras também. Pitágoras tem uma passagem aqui do Aristóteles, tá? Do Aristóteles em Metafísica, que ele diz assim, falando dos pitagóricos: eles viram que os atributos e as relações das escalas musicais eram expressíveis em números, e uma vez que, então, todas as outras coisas pareciam, em sua natureza total, poderem ser modeladas através dos números, e os números pareciam ser as primeiras coisas no todo da natureza, eles presumiram que os elementos dos números fossem os elementos de todas as coisas, e que todo o céu seria uma escala musical e um número. Então, essa é a perspectiva aí dos pitagóricos. Aí ele fala na questão da década, né? A década tem um significado especial ali para o Pitágoras, né? Que era considerado o número perfeito. Aristóteles ele explica assim: eles, os pitagóricos, dizem que os corpos se movem pelo céu são 10. Quem são esses 10 corpos? É o Sol, a Lua, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio, tudo planetas visíveis, né? A gente não tem luneta naquela época, né? Também a estrela polar e a estrela Sirius. Então aí fechou 9, tá? Mas como os corpos visíveis são somente 9, foram esses 9 que eu falei, para chegar a isso, eles inventaram o 10º, que é a antiterra. Em Dossel, Aristóteles fornece o contexto da antiterra pitagórica. Ele diz que a maioria das pessoas coloca a Terra no centro do universo, mas não os pitagóricos. Ele diz assim: no centro, eles dizem, está o fogo, e a Terra é uma das estrelas, gerando noite e dia por seu movimento circular ao redor do centro. Mais tarde, eles construíram outra Terra em oposição à nossa, para a qual deram o nome de antiterra. Então, eles presumem a existência de uma massa de fogo no centro do mundo. Interessante que o centro da Terra é fogo, né? É curioso, né? Bom, mas então não é a Terra que está no centro do universo, né? A própria Terra, na ordem das coisas, enquanto nos afastamos do centro, é a antiterra que se move ao redor do fogo central. Sincronizada com a antiterra está a própria Terra, que é o próximo ou segundo corpo celeste, que assim como a antiterra está se movendo ao redor do fogo central. Além da Terra, está a Lua, o Sol e os outros planetas movendo-se em torno do fogo central. Aristóteles, essa é os pitagóricos, né? Aristóteles, por sua vez, discorda vigorosamente dos pitagóricos,
mas diz que diversos indivíduos tinham negado à Terra o lugar central do universo. Sua visão é de que o mais precioso lugar cabe à coisa mais preciosa. Mas o fogo, eles dizem, é mais precioso que a Terra, e o limite mais precioso que o intermediário, e a circunferência e o centro são limites. Raciocinando nessas bases, eles veem que não é a Terra que está no centro da esfera, mas sim o fogo. Os pitagóricos também têm outro argumento. Eles afirmam que a parte mais importante do mundo, que é o centro, deve ser muito bem guardada, e chamam de fogo, o que ocupa aquele lugar, de guardião da casa de Zeus, como se a palavra centro fosse clara e o centro da figura matemática fosse sempre o mesmo da coisa ou centro natural. Aí conclui aqui, talvez a característica mais notável do pensamento pré-socrático seja a ênfase na análise racional dos problemas e a recusa generalizada em se apelar à intervenção divina para explicar os fenômenos. Durante o século V a.C., os pré-socráticos gradualmente substituíram as causas divinas pelas naturais. Aí vai falar do Platão também. Aí do Platão ele vai falar, interessante a questão da arte, né? Platão ele enfatizou a arte técnica, por oposição à natureza. A arte é um produto da mente humana e da inteligência. No livro 10 das Leis, o Estrangeiro de Atenas, ele fala o seguinte: os fatos mostram, os filósofos naturais afirmam, que as maiores e melhores coisas do mundo são produtos da natureza e do acaso, sendo as criações da arte comparativamente triviais. Então ele trata os produtos da arte humana como ilusões, né? Como ilusões que nos desviam da essência das coisas, né? São reproduções imperfeitas do perfeito. E outro tema que ele vai trazer também é a questão dos trabalhos de Aristóteles, né? Os trabalhos de Aristóteles, ele cita aqui o The Complete Works of Aristotle, que tem, ali listam 46 trabalhos, dos quais 16 são considerados falsos. Então ele chama essa atenção para os trabalhos falsos. E nisso ele vai chamar um historiador, Scott Montgomery, que ele vai alegar que Aristóteles não existiu. Olha só. Ele diz assim: é como um choque, talvez, descobrir que Aristóteles, como autor, provavelmente nunca existiu. As evidências são fortes nesse sentido. Elas indicam que os trabalhos colocados sob seu nome foram, no início de sua história, compilações de notas, anotações, coleções de fatos e outros fragmentos, principalmente a partir de suas aulas no liceu, que foram anotadas, montadas, emendadas e muito frequentemente escritas por seus estudantes. Elas eram, em resumo, criações colaborativas. Então, o que a gente tem de Aristóteles, segundo Scott Montgomery, são pseudoepígrafos, são discípulos dele, alunos dele que escreveram as notas. Não são textos escritos diretamente por Aristóteles. Montgomery continua afirmando que Aristóteles é, portanto, em termos concretos, uma ficção, ou melhor, uma construção. O Aristóteles que temos hoje, aquele que existiu desde o começo, é uma reunião de sala de aula, em vez de um compêndio. Então, isso está na página 48. É isso. Muito obrigado, então.